Graça e paz da parte daquele que é o príncipe da paz. Espero que estejam todos gozando de saúde com as bênçãos do Senhor. Vamos falar um pouco sobre fé. Fé em Cristo. Você tem fé? Na posição do escritor da carta aos Hebreus, capítulo 11, ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Esse é o versículo 1. O 6 diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Se tem um lugar que a gente quase não está encontrando fé, é onde deveria existir a fé, que são nas igrejas. A fé hoje está muito abrangente. Uns têm fé no governo, outros têm fé na política, outros fazem uma fezinha na lotérica. Outros têm fé em uma imagem. Mas, e você? Tem fé? O que é que você considera fé? Fé histórica? A fé em Cristo? A fé salvadora? A fé para a cura? Qual o tamanho da tua fé? O que você tem feito para praticar a fé? A fé sem obras é morta. Então não adianta dizer, tenho fé e não as pratico. Tem que haver produção. Tem que estar trabalhando essa fé. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. É preciso que creia que Ele existe e que é galardoador. Também não adianta você ter um problema somente de eu tenho fé. Aí vem algumas questões. E a razão? A fé é racional ou irracional? Esse problema de fé é discutido muitas vezes no curso de filosofia. Ele diz o seguinte: Tomás de Aquino certa vez dizia: a fé e a razão são como duas asas que levam o homem à verdade. Posição de Tomás de Aquino. Agostinho era padre, teólogo e filósofo. Disse o seguinte: crer para compreender, compreender para crer. E você, o que acha? Você tem fé? Qual, repito, o tamanho da tua fé? Você tem fé de que Cristo pode resolver os teus problemas? O Velho Testamento não apresenta a expressão fé, e sim o crer, que no Velho Testamento é o crer. Abraão creu, Sara creu. No Novo Testamento é o grego, aí é o similar, fé. Mas a fé sem razão, ela funciona? Seria uma fé irracional? Ou a fé tem que ter sua razão? Veja só, quando o crente tira a razão de ser da sua fé, ele se torna muito fanático. Tudo dele é pela fé. Mas quando tira a fé e a razão se sobrepõe, ele fica um tanto descrente. É preciso que haja uma mesclagem da razão e a fé para se chegar à verdade. Por isso, hoje eu estou falando de fé. Você tem praticado a tua fé? Até que ponto? Até que ponto você acha
que a fé funciona. Disse Jesus. A fé igual a um grão de mostarda. Fé igual, semelhante a um grão de mostarda, que é uma menor semente, mas que quando cresce, torna-se grande, a maior das hortaliças. Eu não sei como o pessoal colocar uma palavra a mais, se tiver fé, do tamanho. Essa expressão, tamanho, não tem na Bíblia, não. Diz se você tiver fé, como o grão de mostarda. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que aquele grão de mostarda acredita que, quando semeado for, ele vai crescer e produzir muitos frutos. Assim deve ser a vida do crente. Nós estamos nesse mundo para trabalharmos, para crer que o Senhor opera maravilha. Quando vemos o Velho Testamento, o Antigo Testamento, quantas obras maravilhosas fez o Senhor. Ele mudou? Ou fomos nós que mudamos? Ele continua o mesmo. Nos primórdios do cristianismo, ele mudou? Fez muitas maravilhas. Ele continua o mesmo. No entanto, aqueles que criam em Jesus de Nazaré, aqueles que viram os milagres, não escaparam de sofrimento, de dor, de perseguição. Por quê? Sim, aí é um ponto um tanto racional. Quando a gente ora por alguém, espera-se que seja aquela cura para a honra e glória do nome do Senhor. Que às vezes isto não acontece. Alguém chega e diz: eu estou orando e creio, tenho fé que esse ano Deus vai me dar um carro novo, Deus vai trocar o meu carro. É para a honra e glória do nome dele, ou é para você sair no popular esnobando? Olha o meu carrão novo, olha a minha casa nova. Tudo tem que ser feito por fé e para Deus. Não podemos tirar o foco do nosso olhar, somente olhar para aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Igual o escritor da carta aos Hebreus fala no capítulo 12. No capítulo 11, o autor da carta aos Hebreus, ele diz, como já lemos, que a fé sem obras é morta. E começa falando, ora, a fé é o firme fundamento. Quando estamos diante de um prédio, de uma casa, ou mesmo dentro, a gente observa as paredes, o teto, os móveis, mas o fundamento, o alicerce, a gente não vê. É o que segura, na verdade, toda a estrutura do imóvel. É a fé, é o fundamento daquilo que a gente não vê. É o que nos garante a vitória. Esta estrutura, este fundamento que está em Cristo Jesus. Mas me permitam agora uma reflexão. Alguém chega e diz: eu quero que o Senhor ore para o Senhor Deus resolver esse meu problema. E diz, às vezes, qual é o problema e às vezes não diz. Meu questionamento com você, meu irmão: a fé deve estar em quem está pedindo a oração ou em quem vai pedir, vai orar para Deus abençoar? Ou os dois devem ter fé?
Sabe, me desculpe, eu poderia dar a resposta agora, mas vou te pedir que pense um pouco em quem deve estar a fé. Do lado de quem está pedindo a bênção ou do quem está orando, abençoando. E me diga depois, responda depois para comentar. Se eu deixei mais alguma dúvida, se você quer saber mais sobre fé ou outro assunto, veja lá nos comentários e diga. Se gostou, ore por mim. Muito obrigado. Se não gostou, ore por mim também. E o meu muito obrigado pela paciência. Que o Senhor aumente a tua fé, como aumentou a dos discípulos. Que ele chegou e disse: "Ó homens de pequena fé". Se tem fé pequena, porque também tem fé maior. Muitas vezes até Jesus quer testar a tua fé. E isto Ele pode fazer a qualquer momento. Que Deus nos abençoe mais e mais. E pense bem em quem deve estar a fé. Em quem está orando ou pelo orado. Comente depois e me diga alguma coisa. Até a próxima, em nome de Jesus.